Bom, começamos a gravar aqui, como a gente já tinha combinado, todo mundo concordou. E então vamos lá. Rafa, mais uma vez é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e preparar todo esse conteúdo para passar para a gente. Por favor, fique à vontade. A chamada é sua, se apresente e vamos lá. Maravilha. Beleza. Obrigado aí, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu agradeço o tempo de vocês também. Eu sei que tanto quanto eu apresentando, vocês também se dispõem, desprendem tempo, desprendem interesse para participar de eventos assim, né? Parabenizo aí o pessoal da CEGEP por estar realizando esse evento, mesmo com as eventualidades que estão acontecendo esse ano aí. A gente está sabendo, está vendo o quão produtivo está sendo o evento, né? E agradeço o tempo de vocês. Repito, não existe dúvida burra. Burrice é a gente ficar sem tirar a dúvida ou sem questionar, sem debater. Acho que essas questões sociais são importantíssimas para a gente acertar os ponteiros, tá? Rapidinho, falar sobre mim rapidamente. Quem que é o Rafael? Eu tenho 10 anos já de atuação na indústria nacional, tá? Isso aí com tecnologias desde a nascente, desde que eu comecei nesse mercado, né? Com tecnologia, implantando tecnologia na indústria. É isso que eu faço. Já me questionaram, putz, mas engenharia mecânica, você está lá na indústria. Sim, você está lá como comercial, coordenação. Sim, eu gosto de fazer consultoria, de entender mercado e entregar a solução. E tem vindo bem, acredito que esse é um fator importante, que é a gente gostar do que faz, né? Sei que tem gente aqui de distintas áreas, sei que tem gente da mecânica também, pessoal da produção, e acho que são duas áreas que são muito correlatas. Quando vocês estiverem no dia a dia, no mercado, vocês vão ter muito contato, as duas áreas. Uma, de fato, acho que não existe sem a outra. Então, acho que é um fator importante aí que a gente consiga trazer esse pouquinho de informação para vocês. Uma preocupação que eu tive normalmente, palestra é aquela coisa chata. Putz, você entrar do lado do computador, ficar 2 horas, um cara falando lá que eu não sei nem quem que é, para quê e tal, com aquela encheção que vai lá daí. Então, eu tive uma preocupação de tentar fazer uma coisa mais interativa. Obviamente, é um conteúdo grande, a gente falar indústria 4.0 está no auge, mas é muito conteúdo, é muita coisa, é muita mudança. Então, tentei fazer uma coisa mais pragmática, vamos dizer assim, para que a gente possa ser mais interativo possível. Vou começar aqui com um vídeo para nós. Só um minutinho. Acredito que... Um minutinho, vamos já aqui. Ocultar para... Deixa eu ver esse danado aqui. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Creio que vocês vão conseguir já visualizar minha tela. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e as fábricas, né, do futuro. Que, na verdade, o futuro já chegou, né? Aí eu fiz um layout rápido, uma coisa no sentido de apresentar para vocês, de fato, uma estrutura de uma fábrica hoje. Essa aqui ela está muito organizada. Quando a gente vai para a indústria, de fato, não tem toda essa organização aí que está disposta, mas eu queria que vocês percebessem e entendessem um layout somente de fábrica, né? Ali a gente tem dispostos torno CNC, empilhadeira, tem uma máquina de corte ali, tem algumas coisas que são comuns, tem um almoxarifado na lateral, já tem alguns pontos específicos ali que são de fato
tendências e chegadas relacionadas à indústria 4.0, como os monitores na parede ali, que já é para um apontamento de produção. Então, nesse sentido. Agora sim, a gente vai ter um videozinho rápido. Perfeito, então, pessoal. Esse ali já deu para a gente ter um pequeno panorama, né, do que é a indústria 4.0, né? Ali desde, na verdade, a história da indústria, né? Ela saiu ali na mudança rápida de tecnologia lá no início, com aquela questão toda de alteração de estrutura socioeconômica, começou a trabalhar com ferro, passamos ali pela questão de montagem em massa, quando a gente vê os fusquinhas sendo carregados ali, automaticamente, a gente já deu mais um pulinho ali, passando pela questão do TI, programas de lógica computacionais e daí em diante, chegando de fato à indústria 4.0. Esse é um parêntese que eu chamo, porque se a gente perceber o que a gente chama de indústria 1.0 lá no início, né, a mecanização, os teares, a força a vapor, isso lá em 1784 a gente teve mais ou menos ali 100 anos, né, para que a gente tivesse uma, de fato, o que a gente chama de indústria 2.0 ali, de uma nova indústria, de uma revolução, de fato, com produção em larga escala, linha de montagem, eletricidade, combustão, uma indústria mais semelhante ao que seria de hoje. Mais 100 anos, novamente, 99, praticamente sendo mais exato ali, a gente tem a indústria 3.0 ali, que é automação, robótica, computadores, internet, eletrônicos. Hoje, essa é a indústria que o nosso mercado está mais presente, essa é a indústria hoje que é mais encontrada no Brasil, vamos dizer assim, nem digo Minas, digo Brasil, a nível Brasil mesmo. Tenho cliente praticamente no Brasil inteiro, tenho costume de andar no Brasil inteiro, e ao mesmo tempo que eu pego indústrias aí numa quantidade muito menor, ou vamos supor a Mercedes-Benz, que eu vou em Juiz de Fora, vou em São Bernardo, que os caras já estão em indústria 4.0 full time, eu vou lá para os cantos lá do Rio Grande do Sul abaixo lá e tem um cara lá que está quase ali praticamente 2.0 para 3. Então, nós temos esse problema do Brasil, mas eu diria que a maior porcentagem a gente está na indústria 3.0 aí. E neste ponto eu chamo a atenção, que foi muito rápida a escalada de indústria 3.0 para 4. Por quê? Hoje a gente tem uma chamada muito maior de questões relacionadas a como é que eu vou explicar isso para vocês? No que diz respeito à saída de informações, ela tem que ser muito rápida e em alguns recursos para algumas pessoas ainda são escassos. A gente sabe que dependendo da situação onde vai aí, acaba ficando agarrado, né? Não tem estrutura física, não tem pessoal capacitado, não tem talvez uma rede de internet qualificada. Então, isso tudo acaba interferindo, sim, para que a gente tenha, de fato, a internet das coisas, né? Tanto dentro de casa. A gente hoje, não só na indústria, em casa. Hoje em dia eu consigo chegar na minha casa, a hora que eu chegar, eu já tenho programado no telefone, que ele comunica lá,
já me liga a televisão, a luz da chegada ela já é um pouco mais fraca, meu aspirador provavelmente já passou o dia funcionando lá, de um lado para o outro lá. Então, são coisas que elas vêm acontecendo dentro de casa também. A gente não pode ficar preso achando que isso é indústria 4.0, indústria 4.0, mas é a nossa vida que está se tornando cada vez mais rápida e cada vez, vamos dizer assim, mais 4.0. Se tiverem dúvidas aí, podem ir falando, tá, pessoal? Botei mais um videozinho importante. A ideia desse vídeo é mostrar, em 1950 em Indianápolis, ele demorou em média 1 minuto e 10, tá? Estou descontando ali uma entradinha, 1 minuto e 10 para um pit stop. Em 2013, não mais do que 2 segundos, né? 2, 3 segundos no máximo. Então, essa é uma questão. E se a gente pegar comparações, ok, em 68 a equipe estava preparada, esperando com as ferramentas que eles tinham naquela época. Em 2013, o box já tem muito mais pessoas, fazendo um paralelo, né, desse vídeo. Já tem muito mais pessoas com as ferramentas também que eles têm, mas já tem a questão da pneumática ali, da hidráulica, já tem uma série de fatores, novas ferramentas, diversas coisas que favorecem para que isso seja mais rápido. Esse é o ponto focal. Hoje, o que a indústria mais quer é que a gente consiga ter, de fato, agilidade e preço em conta para entregar para o cliente final, tá? Esse hoje são dois problemas. E a China, obviamente, que é o que a gente... Eu tenho clientes que eles vendem mais caro e mais morosamente do que a China. Tem um cliente em São Paulo que ele vende um molde matriz dele lá de usinagem, ele vende em média 300, 400, chegam os moldes deles mais encardidos, piores um pouquinho lá, em 500 mil. A China entrega por 150 com uma semana, o dele não consegue entregar menos de 20 dias. Então tem muita complexidade nessa história de indústria 4.0. Só mais umzinho aqui. Aqui eu já vou abrir um parêntese, tá? O PCP que a gente está falando aqui, acredito que vocês já tenham tido contato na faculdade, já tenham ouvido falar dele na faculdade, seria a questão de fazer a gestão, os controles, todo o processo, de fato, da indústria. Tá? Normalmente as indústrias vinham com o Kanban, que nada mais é que um cartão para a gente fazer uma questão meio que just in time, que aí o vídeo vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho.
Só para vocês entenderem, pessoal, deixei essa porque aqui dá para a gente ver bem o que de fato seria um sistema Kanban, tá? Basicamente, para quem não souber, para quem não tiver ideia, coloca uma etiquetinha em cima aí, falando qual que é a atividade que a pessoa tem que fazer. Isso num sistema just-in-time. Para controle de estoque fabril, como que isso funciona? Suponhamos que eu seja, deixa eu pegar uma empresa aí de Uberaba, Electric Ink, que faz máquina de tatuagem aí, ou Smurfit Kappa, que faz caixa, papelão. Não, eu vou fazer meu estoque somente para entrega. Então eu boto aqui onde está aí na questão do PCP do Kanban, no verdinho eu coloco ali, ó, preciso entregar um lote de 200 caixas para fazer. A hora que a pessoa fizer, ele simplesmente vai tirar do verde e vai colocar no vermelho. Então, a hora que tiver no vermelho, o operador ali, o próximo, sabe que ele tem que pegar e fazer 200 caixas e voltar a fichinha no verde. Então, sempre vai nesse rumo aí de tentar acabar refazendo o estoque apenas para pronta entrega, just in time. Não adianta aqui, porque agora ele fica só mostrando imagens. E cada setor, esse é um ponto importante, cada setor tem seu Kanban específico, tá? Ele é direcionado para cada um setor. Este, por si só, já é um problema. Nós vamos entender por que adiante. Que agora a gente começa a falar de uma situação importante. Que valor vai ter a informação para mim? Por que eu preciso de Kanban? Por que a indústria 4.0 está sendo tão falada? O que é que isso vai interferir na minha vida? Né? A informação por si só, a informação, ela já é uma questão aberta. Por que eu vou dizer isso? A informação para o marketing de uma empresa, ele é uma coisa. A informação para o comercial de uma indústria, ele é outra coisa. A informação para o diretor é outra coisa. Todos estão atrás de entregar a solução, entregar a produção, entregar a efetividade do que é vendido por aquela indústria. Mas a informação dentro da indústria ela é diferente de acordo com o setor. Então, isso vai mudar para cada um. Eu peguei aqui 2 exemplos de 2 clientes, né, da empresa que eu trabalhava antes. Então, essa é uma questão que ele falou, ó, juntamos informações valiosas sobre paradas, disponibilidades, desempenho, qualidade e eficiência, que estão sempre sendo atualizadas. O outro diz, sistema de gestão de produção foi um grande divisor de águas. Conseguimos saber tudo o que estava acontecendo em tempo real e evitar que perdas maiores aconteçam. Esse é o ponto. Isso aqui é a indústria 4.0. Todos da indústria receberem a informação ao mesmo tempo, na mesma hora. Todo mundo tem a possibilidade de fazer uma diferença momentânea, naquela hora. Eu não preciso esperar amanhã. Qual que é um problema do sistema de Kanban? Eu faço o meu dia inteiro de produção, com todos os meus lotes, todas as minhas OS,
Ao final do dia, eu vou fazer uma contabilidade daquilo ali. Deixa eu pegar todos os cartões de produção de hoje aqui para eu ver o que de fato foi produzido, quanto tempo essa máquina ficou ociosa, quanto tempo esse operador saiu para ir no banheiro, saiu para fumar, saiu para fazer qualquer coisa, saiu para tomar café, saiu para fazer seja o que for, né? Então, isso não tem é efetivo até certo ponto, mas não é assertivo, vamos dizer assim. Então, aí a questão, o que você faria para aumentar a produtividade de um setor? Alguém quer arriscar aí, falar alguma coisa? Responder? Acho que não, estou meio acanhado ainda. Mas, então, em quais áreas, de fato, eu posso trabalhar para aumentar a efetividade de um setor, né? Vamos lá. Aqui, a gente tem uma questão. Eu tenho máquina, prazo apertado, horas, tempo de máquina, aqui no caso aqui, tempo de parada de máquina, matéria-prima, turnos, pessoas, OEE. Esse é um cara que eu pus em negrito, grande aqui, para todo mundo ferver nisso daí. Para quem não entender, o desafio da indústria 4.0 é OEE. O que é OEE? Disponibilidade, performance e qualidade. Nada mais do que isso. O tempo de disponibilidade do operador, de máquina, de todo o meu processo para ter qualidade e performance adequada dentro da minha indústria, para entregar de fato o que é planejado. Hoje, este é um problema. Entregar o que é planejado. Aqui, mais um layout, tá? Da questão industrial. E aqui a gente consegue elencar um exemplo de uma fábrica conectada, tá? Você pode ver que os sinaizinhos de wireless ali é por causa disso mesmo. A ideia é que cada vez mais tudo esteja conectado, com todo mundo tendo a informação ao mesmo tempo. O meu estoque, ele tem, novamente, fazendo a relação com o Kanban, tá? Suponhamos que a fichinha está pregada lá, vamos pegar um exemplo aqui, na impressora 3D, que eu preciso mandar imprimir os arquivos do cliente XYZ na impressora 3D. Peguei minha fichinha do Kanban, tirei do verde, botei para o vermelho para outro seguir a sequência depois, imprimi e levei embora. Eu não tenho uma informação rápida e direta com o cara do estoque para que ele pegue mais matéria-prima e alimente a impressora. Esse é um problema do Kanban. A ficha ela é local. Então, me envolve ter um PCP específico para ficar rodando aqui e falar, deixa eu ver. Ah, não, vai acabar. Aí ele vai lá e informa, ó, entrega mais matéria-prima porque vai acabar. Esse cara da engenharia já está com outro projeto para entregar. Então, ele já coloca aqui, e aí esse cara da impressora 3D, ele está com outro projeto para fazer, esse aqui tem um negócio para entregar. Então, é muita informação ao mesmo tempo para um sistema que é papel e fichinha ficarem fazendo isso ao mesmo tempo. E você fica preso. Se alguém der qualquer ponto fora da curva, dá errado, a pessoa seguinte ou o próximo a etapa fica prejudicado por não ter uma assertividade grande nisso daí, de não conseguir fazer com que isso daí. E além disso, a gente tem diversas questões que têm que ser integradas na indústria, né? Umas mais fáceis, outras mais difíceis. Uma máquina eu integro fácil, mas eu tenho pessoas, né? A interação social muitas vezes é um problema. A gente sabe que tem gente mais fácil de lidar, tem o outro que eu não gosto, tem o outro que eu gosto, o cara dormiu bravo, a menina chegou para trabalhar estressada, o outro não gostou. Então a gente tem que criar um paralelo para não depender somente de questões de humor ou de atividade, ou de um pior cenário. Eu pego, isso é muito comum na indústria nossa nacional, eu pego um cara, ele entra lá como o menor aprendiz, seja o que for, desenvolve toda uma experiência, quando ele está no ponto que a indústria precisa, esse cara sai, leva todo o conhecimento na cabeça dele e eu preciso contratar outro e fazer a mesma pessoa. Então a indústria 4.0 vem muito forte para que isso não aconteça, ou aconteça com menos frequência. Não vamos falar que vai acabar, que é meio... seria uma coisa faraônica falar isso daí. Mas que aconteça com menor frequência, né? Mas, basicamente, a ideia dela é unir todos os pontos, seja fabricação,
seja qualidade, seja estoque, seja por onde entra o pedido, seja engenharia, seja impressão 3D. E aqui a gente volta no que eu falei. Para cada setor desse, a informação, o projeto é visto de um jeito. Para a engenharia, o projeto é o modelo, é a entrega. Para a impressão 3D, ele é uma peça. Para a questão da gestão da produção, ele é um número. Para a fabricação, ele é um usinado. Nesse caso aqui, são 2 máquinas de usinagem. Para a qualidade, ele é um teste de produto final. Para o estoque, eles são diversos componentes que estão dentro do estoque para entregar. É neste sentido que eu falo que o produto e a informação ela é diferente dentro da indústria, independente dependendo da área que você estiver afetando, mexendo, trabalhando. Ponto importante na indústria 4.0. Todo mundo precisa ter uma informação única. Independente se é engenharia, impressão 3D, entrada de pedido, estoque, qualidade, todo mundo tem que saber em que pé que está, como que está, o que está funcionando, o que não está e como que a gente está seguindo. Basicamente, tá? Essa aqui é uma questão. Na indústria 4.0, a gente sabe o seguinte: a gente normalmente planeja o dia com um tempo total disponível que a gente imagine que a máquina vai trabalhar, tá? Ou que as pessoas comecem a trabalhar. Mas a gente tem que ter o que a gente chama de parada programada de máquina, parada não programada, parada inesperada. Tem diversos fatores que fazem com que esse tempo total disponível não seja de fato o tempo total disponível para a produção. Eu ter um turno de um operador, eu ter um turno de um engenheiro, de um desenvolvedor de 8 horas, não quer dizer que ele está 8 horas por conta de desenvolver tudo que ele tem para fazer. Então a gente tem uma lacuna entre o tempo total disponível e o tempo de fato disponível para a produção. Primeira lacuna. Dentro disso, entra o que eu falei, as questões não planejadas, banheiro, café, o almoço, entre aspas, ele é planejado, mas o banheiro, o café, uma parada, eu atendi, tive que sair, tive que desligar, tive que entrar na reunião, tudo isso a gente configura como itens não planejados no processo. Aí saímos do tempo disponível para o tempo real de produção, né? Que aí a gente reduz ainda mais o tempo disponível de máquina ali. A gente está, bem dizer, com máquina parada. Quando vocês estiverem, de fato, efetivos na indústria, vocês vão ver que o que deixa uma indústria mais louca, uma fábrica mais louca, é produção parada, tá? Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos já na Fiat, em Betim. Uma vez eu fiquei lá, acho que a linha parou, não me lembro, não me recordo muito bem o tempo, mas foi coisa rápida, foi coisa de 20 minutos, 15, 20 minutos. A perda estimada foi de 3 milhões e meio em 15, 20 minutos. Então, o negócio não pode parar. Isso aí falando que era uma coisa simples. Se a gente vai falando numa linha mais bruta, mais robusta e mais específica, a gente chega em valores estratosféricos que é incalculável. Aqui a gente entra num outro cenário do tempo de produção, que seria a ociosidade, né? As falhas. Além de tudo isso, eu posso acontecer de pegar um projeto obsoleto e passar para frente, adiante, eu posso não receber a informação adequada. No processo de Kanban, o cartãozinho que era para estar tido como feito lá no vermelho, ele está no verde para fazer, e vice-versa, e isso causar um atraso de produção. Então, a máquina pode ficar parada, o indivíduo pode ficar parado. Então, de fato, aqui ainda reduzimos mais ainda o tempo. A gente entra em outro cenário. Desempenho desejado com o ciclo ideal. Chega uma hora que eu sei que eu vou ter as paradas não planejadas, eu sei que eu tenho ociosidade, mas, mesmo assim, eu tento me planejar. Vou pedir perdão para vocês pro termo, mas a gente fala comumente aí no mercado, é o coeficiente de cagaço, né? Eu calculo para cima. Ó, eu sei que eu tenho 8 horas, o cara vai parar 1 hora de almoço, eu tenho ali 15 minutos de outra parada de um lanche, eu tenho ali 10, 20 minutos de um banheiro de um café, a máquina pode dar um erro, vou calcular 2 horas aqui, 1 hora e meia, 2 horas de ociosidade. Então, eu tento trabalhar com estimativa. Estou botando ali, de novo, que a gente chama de coeficiente de cagaço. Faz ali aquela ideia. Joga para cima que dá, né? Tenta calcular para cima que dá. Não é o ideal. A gente acaba cometendo erros e acaba tendo problemas com isso daí.
E aí a gente chega no desempenho real da máquina. E aí pode ver ali que nós estamos falando em praticamente 50% do tempo que era disponível para trabalho, eu estou trabalhando praticamente 50% do tempo. Se eu não tiver nenhuma atitude, se eu não tiver nenhuma demanda, nenhuma alteração, nada, hoje minha indústria estaria trabalhando com 50% do tempo. Isso aqui não sou eu que estou falando, não é o Rafael que está falando. Isso aqui são 10 anos de mercado, 10 anos de trabalho, diversas, como é que eu vou dizer, referências, se vocês pesquisarem aí, fontes mesmo, vão falar a mesma coisa. A indústria 3.0 é excelente, ela é muito boa, mas por isso está vindo tão forte a questão da indústria 4.0. E no Brasil a gente tem um probleminha a mais, que a gente sempre está um tempinho ali, 1, 2, 3, até 5 anos atrás ali dos Estados Unidos e Europa, né? Isso acaba tendo ali um desgaste maior para a gente demora um tempo a mais para acertar tudo, né? Acertar as questões. Mas, basicamente, mesmo assim, ainda é aceitável, eu ainda consigo cumprir 50% do que é para ser entregue, né? Do que eu deveria estar entregando. Então, por isso é tão importante o índice de OEE que a gente falou, que é disponibilidade, tempo e operação e qualidade da máquina lá na entrega, né? Então, por isso, e a performance da máquina lá na entrega. Então, por isso, a gente deve imaginar, quando a gente for de fato para a prática, para a indústria, para trabalhar, que, obviamente, isso aqui é muita teoria. Tudo da indústria, eu gosto de dizer que a indústria é volátil, é igual álcool. A ideia que eu tenho agora aqui, daqui 10 minutos ela pode não funcionar mais, porque já estourou ali um problema e eu tenho que enxugar gelo lá. Então, óbvio, isso aqui a gente tem que ter uma consciência que também não. Vou chegar, vou formar, vou entrar amanhã na indústria, no outro dia está implantado. A gente sabe que não é assim, não tem essa possibilidade, tá? É um tanto quanto difícil de acontecer esses tipos de migrações tecnológicas tão rápido. E principalmente, de entrar isso na cabeça de algumas pessoas, tá? Novamente, aqui alguns problemas, tá? A perda de velocidade ali, a gente sabe que em alguns momentos, né? O cara que está trabalhando, ele vai tirar o pé, isso aí todo mundo faz, não tem como falar que não faz. Mas em alguns determinados momentos do dia, ele vai tirar o pé, principalmente quando a gente trabalha com indústria e com fábrica, que é muito, exige-se muito de operador de máquina. É muito comum que o cara chega no início do turno dele, ele vai lá e joga o spindle da máquina. Não sei se vocês têm tanto contato com esses termos mais técnicos, mas o spindle seria a velocidade, vamos dizer, a velocidade da máquina de corte. O cara que manda da engenharia, que manda para o cara lá usinar uma peça falando, ó, esta máquina ela tem que dar um spindle em 70%, ela tem que dar esse e esse passo. Ele não está falando isso da cabeça dele, ele está falando que ali vai ter economia de ferramenta, economia de ferramental de corte, né? De matéria-prima, de tempo de máquina, de OS entrar certinha, de não ter parada. O cara vai lá no início do turno, joga o spindle lá quase em 100%, manda cortar e no final do turno ali ele vai e deixa lá 70, 65, porque ele já está mais tranquilo querendo ir embora. Então, nesse sentido que a gente fala de perda de velocidade e pequenas perdas, que são coisas teoricamente meio incontroláveis até então, até a indústria 3.0, não teria como eu controlar isso, a não ser passando um supervisor o tempo inteiro, passando um cara o tempo inteiro fazendo anotação lá. E aí, automaticamente, de novo, o mesmo problema, pessoal. Do tempo total disponível e o que eu deveria entregar de produtos, eu estou entregando praticamente 50% do que poderia se eu tivesse essas pequenas correções. Além disso, eu sei que os produtos que eu entregar não estão 100%, senão não existiria qualidade dentro das indústrias. Principalmente, vamos falar de injeção plástica, né? A questão da injeção plástica. Você injeta ali dentro de um molde, a hora que abre, que é aquele monte de peça ali para baixo, de equipamento para baixo ali. Pode acontecer uma coisa que a gente chama rechupe, que é não sair tão bem, dar uns errinhos ali na margem ali do produto. Então, nisso daí a gente tem perda, né? Vamos falar em usinagem, eu posso ficar com acabamento não tão bom,
Vamos falar em caixas aí, que tem uma pessoa, uma empresa em Uberaba. As caixas podem não estar saindo dentro do padrão esperado. Então, tem muita coisa que pode dar errado, mesmo com todo o controle. Então, por isso que a gente fala que a quantidade de produtos total ainda não é a quantidade de produtos que estão ok, para passar, para ser entregue para o cliente final meu lá, que vai fazer, vai ser revendedor, seja quem for para frente. E aí, eu tenho, obviamente, no melhor cenário, retrabalho, que é eu pegar, refazer e melhorar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pior cenário, que o que eu fiz e não ficou bom, eu perdi. Em muitos casos, não tenho o que fazer. Eu já vi perda, cliente meu já fazendo teste em pé de máquina lá, recentemente, um cliente lá, um operador fez uma manutenção errada lá, uma questão errada, uma operação errada na máquina, quebrou o cabeçote da máquina, a máquina custa 1,5 milhão, matou o molde que custava mais 1 milhão. Não preciso nem falar o que aconteceu com ele, né? Foi tchau e benção, não teve o que dizer. Ele apagou na mão alguns comandos da máquina lá e deu errado. Então isso daí não tem o que fazer. Virou, o cara ficou com prejuízo ali só disso daí de 3 milhões na mão. Então são coisas que, mas isso não acontece na indústria pequena. Acontece. Acontece porque, principalmente, quando a gente fala em usinagem, né, no processo de fabricação, vamos voltar lá na faculdade, na usinagem, a usinagem em si é um processo simples, mas as máquinas são caras e exigem muito conhecimento e muito know-how de quem está operando as máquinas ali, né? Para que não se tenha essa sucata, esse retrabalho, essas confusões todas ali, esses erros, vamos dizer assim, de trabalho mesmo, né? Inclusive, isso aí para todos os segmentos, porque se você faz um molde usinado errado, vamos supor que ele seja de injeção, você automaticamente vai fazer uma injeção errada, automaticamente você vai ter um produto final errado. Então, se você já começar errado, a chance de você terminar isso errado lá na frente é muito alta. Beleza. Agora, de novo, vem esse danado desse OEE aí, né? Basicamente, hoje, isso aí é um índice internacional. Qualquer indústria hoje ele quer chegar num OEE de 100%, que é quase impossível, tá? 90% hoje da indústria nacional, ela trabalha, ela opera com o OEE de 85%, tá? Isso aí a gente chega nesse 85% por quê? Normalmente a qualidade está em 99%, a performance está em 95% e a disponibilidade de máquina está em 90%, tá? Esses são os três pilares do OEE: disponibilidade, performance e qualidade. Isso porque esses três caras somados aqui, se eles estiverem próximos a 100%, a gente entende que a sua produtividade na fábrica está full, está excelente, está excelente. Novamente, tá? O que a gente identifica no mercado como informações que necessitam chegar para os caras, né? Normalmente a indústria tem que se comunicar. O que a gente está falando aqui se eu não me comunico, eu produzo, mas não produzo com efetividade. Se eu não controlo, eu produzo, mas eu produzo sem efetividade. Se eu demoro a mandar informação, eu produzo, mas produzo mais demorado. E se eu não compartilho informação, eu também tenho risco de ter uma informação não correta, vamos dizer assim, incorreta, perdão, chegando ao final da linha, né? Como, por exemplo, Rafael, vamos usar um outro exemplo, vamos dar o exemplo de novo do pior cenário, do cenário mais específico e menos passível de erro de todos, automotivo. Uma fábrica automotiva é uma coisa de louco. Se entrar dentro de vou pôr de novo, da Mercedes, dentro da Fiat, dentro da Ford, é uma coisa de louco. Os caras, eles não param para conversar porque não dá tempo. Se eu parar, o dinheiro em cima da mesa ali está ficando. Então, se eu modifico um modelo, eu tive a oportunidade de ver alguns modelos de carros da Fiat, de motores da Fiat, de motores da Mercedes, de caminhões ali em Juiz de Fora, como foram desenvolvidos e como chegaram ao produto final ali. Eles passam por uma série de modificações,
uma série de revisões até de fato chegar no produto final. Se eu começo a produzir um produto ali que não é o adequado, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo hora de máquina, eu estou perdendo hora de operador, eu estou perdendo matéria-prima, e tudo isso por causa de, certamente, vou dizer de 3 desses 4 pilares aqui: coleta, comunicação e compartilhamento. Manufatura sem papel, ele é um benefício da indústria 4.0, vamos dizer assim. Os outros 3, eles de fato carregam a indústria 4.0 o tempo inteiro. A manufatura sem papel, ela é consequência. Até aqui tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo certo. Acho que tudo certo. Beleza. Então aqui, novamente, tá? Eu tentei fazer aqui ao máximo apresentar mesmo as linhas de produção como deveriam ser, né? Aqui a gente pode ver um operador com uma coisa hoje que não é tão incomum mais. Ele está com um tablet na mão aqui. Essa máquina está comunicando com essa, que está comunicando com essa, que está comunicando com essa. Esses robôs, né? Estão comunicando entre si. E eu tenho um cara aqui que provavelmente ele está só alimentando, nada mais que isso, né? Por que eu falo isso? Uma linha dessa aqui, alguns anos atrás, isso aqui teria que ter pelo menos umas 5, 6 pessoas enfileiradas aqui. Esse sim, esse é um ponto que muita gente tem batido com relação à indústria 4.0. Mas ela vai trazer desemprego, mas ela vai trazer pessoas, as pessoas não capacitadas vão sair, mas ela vai fazer aposentadorias precoces. Não discordo de tudo isso, mas não concordo com tudo isso. Concordo com boa parte, mas fato é, um homem jamais vai fazer o trabalho de um robô. Jamais. A assertividade de um robô e o que ele tem de custo ali, ele tem um custo de investimento alto. Um braço robótico, ele tem um custo de investimento alto. Eu envolvo ter um OLP pesado para dar conta, eu envolvo ter um bom programador para fazer a programação ali do robô, mas, mesmo assim, a indústria que consegue, a fábrica que consegue investir num robô, ela não está preocupada com custo, né? E aí a gente já chega num ponto adiante ainda, que são as questões de scanner 3D, hoje já está tudo muito evoluído, e eu concordo sim com essa questão até de certo ponto de aposentadoria precoce, de muita gente, eu vejo muita gente que não gosta, né? Minha rotina, o meu dia a dia, são mercados diferentes, pessoas diferentes, indústrias diferentes, e eu vejo muita gente que é resistente à tecnologia. E essas pessoas, sim, essas aí estão fadadas a 3, 4, no muito 5 anos aí de mercado, se chegarem até lá, né? Por isso que eu digo, quem está indo para o mercado, no caso que vocês que vão chegar no mercado, vou dar um exemplo do Gustavo, né? Está entrando agora aí na faculdade, pelo que ele me falou. Quem está entrando agora, é inviável quando você chegar na indústria, daqui a 4, 5 anos, aí, quando estiver concluindo a engenharia, 5 anos, né? Que você não tenha conhecimento dessas questões. Produtividade tem que ser palavra de ordem, efetividade tem que ser palavra de ordem, conectividade vai ser palavra de ordem, tá? Internet das coisas, repito. Hoje em dia, dizem, né? Brinco ainda que uns amigos meus falam, você é muito modinha, você entra na garagem, não sei o quê, repito, acende a luz em tal temperatura, a televisão liga no canal tal, no volume tal, e o aspirador passa o dia funcionando. Mas o futuro é isso daí. Não tem como a gente correr. Não tem como sair disso daí. Se isso está dentro de casa já, é questão de tempo para que a indústria em si faça com que isso chegue também para as linhas de produção. Isso aí vem muito forte, certamente. E nessa hora, o engenheiro de produção que tem uma pós, já estou dando para o lugar, tem que ter uma pós em gestão de projetos, que tem uma pós em gestão de dados, que tem um bom conhecimento ali consolidado, até um pouquinho de TI, vou ir mais adiante, que tem um pouquinho de TI, esse cara ele vai se destacar, vai ter um bom emprego, vai conseguir entrar nas vagas melhores, porque o futuro é isso. A pessoa, o ser humano, ele é descartável. Uma máquina que consegue uma produtividade de 100% não é.
Uma parada planejada, vamos pegar essa linha de exemplo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Se eu quiser parar essa máquina aqui hoje, se eu tiver um sistema de gestão bom, eu consigo parar ela sem atrapalhar em nada a minha linha. Eu vou simplesmente falar com as garras diferentes aqui, que elas têm que trabalhar um pouquinho mais para suprir a parada dessa daqui. Isso acontece. Na indústria 4.0 hoje, isso já acontece. Eu consigo dar um start, um setup nessa máquina aqui e falar para as outras continuarem trabalhando perfeitamente, sem problema nenhum, sem nem chegar perto dela. Tudo via o Wi-Fi, tudo wireless. Por isso que eu coloquei os sinaizinhos ali. Não tem como a gente fugir. Tem algumas coisas que a gente para, mas não tem como fugir, né? Ela pode demorar a chegar, mas ela vai chegar. Aqui um exemplozinho, gente, da empresa que eu trabalhava, né? Que é a SKA antigamente. E aqui é um sistema deles para fazer esse tipo de gestão. Só para vocês entenderem, ó, o vídeo é um pouco rápido. O que está marcando aqui? Ó? A máquina ela está verdinha, está produzindo, ela está verde aqui e verde aqui. Isso está sensoriada, essa máquina está sensoriada. Não é mais um papel, o cara não vai mais colocar não vai mais usar Kanban, o papelzinho lá, ele não vai mais anotar na fichinha de controle dele que ele está saindo. A hora que ele apertou ali, eu quero parar a máquina. Apertei o X. Eita, o que eu fiz aqui? Eu quero parar a máquina, né? Apertei o meu Xzinho ali. Beleza, parada. Aqui eu já tenho as opções. Por que ela está parada? Manutenção, banheiro, almoço. O pior cenário que pode acontecer, estou esperando matéria-prima. O que é que está acontecendo que essa máquina está parada? Então esse cara tem que justificar a parada dele. Por que a máquina está parada? Ah, fui ao banheiro. Pode ver que ela já apagou o sinal verde e a máquina parou. Esse cara, provavelmente, né, quando a gente chegou falando, né, dessa questão de ninguém quer ser controlado, ninguém quer ser controlado. Você pega um usuário de máquina ali, o cara não quer ser controlado, né? Por que, Rafael? Porque ele podia dar os pulos dele ali no meio do período sem justificar. Agora ele não consegue. A máquina tem um sensor que se ele não indicar o que ele está fazendo, ela não vai parar. Se ele sair de perto da máquina e acontecer algum problema, a responsabilidade é dele. Então, também não vai sair. E você pode ver que é um comando numérico complexo da máquina aqui. Tem um pendrive espetado aqui, que deve estar com os comandos aqui, as linhas de código da usinagem. Então, para que esse cara saia, esse tipo de controle começa a acontecer. Você não está proibido de sair. Você pode sair por estes motivos indicados. E aí a gente entra num outro cenário da indústria 4.0. Esse mesmo layoutzinho que estava lá no início, agora ele começa a ter uns totens, né? Eu começo a ter uns terminais no chão da fábrica, exatamente para começar a controlar os caras. Os terminais nada mais é do que isso aí que vocês estão vendo. Ó. Dentro da máquina, acaba que você coloca um programa, né? Instala ali um software para ele apontar o que está acontecendo com essa máquina. Ele pode ser dentro da máquina ou ele pode ter, de fato, como se fosse um tablet. Por isso que eu coloquei nesse sinalzinho aqui. Só isso, Rafael? Não. Hoje em dia a gente está num nível que telefone celular serve, desktop serve, a própria máquina serve. E aqui a gente ainda vê o que eu falei. Estes caras aqui, estes terminais estão sendo apontados nessas televisões, nesses monitores. Por que disso? Se eu quero a minha fábrica funcional, se eu quero a minha fábrica conectada, todo mundo com informação ao mesmo tempo, eu tenho que ter os relatórios o tempo inteiro do que está acontecendo. Se parar, eu já fui em cliente, já fiz implantações em clientes que o nível do cara era tanto que ele falava assim, se a máquina parar menos de 10 segundos, eu quero que chegue um alerta no telefone celular do próximo gestor, né? do gerente fabril. Beleza. Se continuar e não resolveu, em 5 minutos, eu quero que suba um nível e a mensagem chega para o gerente geral de produção. Não resolveu? Eu quero que sobe o nível e manda para o engenheiro de produção. Não resolveu? Eu quero que sobe o nível e manda para o diretor da empresa.
E aí a bordoada, o chicote vinha arrebentando. Então, nesse sentido que a gente fala de começar a sensoriar tudo, tá? Todos os cenários. Mão de obra também, que não é máquina, Rafael? Também. A gente pode botar lá um terminal desse no meio da fábrica aqui, por exemplo, para esse cara da empilhadeira, toda vez que ele for pegar, ele apertar lá que ele foi pegar. Por que que isso é importante? Caso importante. Tem um cliente, não vou falar nomes, mas o cara fornece para a Embraer, ele faz usinagens para a Embraer, Embraer e Airbus, se não me engano. Em determinado tempo ele queria, a gente uma reunião lá, ele falou que ele queria comprar uma outra máquina. Eu falei, cara, mas para que você vai comprar outra máquina de corte? Ah, não está me atendendo, está parando, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer um teste? Vamos. Implantando esse sistema da empresa anterior que eu estava, e daí, basicamente, dentro de um mês, foi um mês, não foi mais que isso. Foram um mês entre implantar, testar, validar, exatamente um mês. Entre começar e o cara ter o retorno do seguinte: Rafael, eu não vou mais investir na máquina. A máquina que ele comprou, acho que era 2 milhões e uns quebradinhos, 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 e pouco. A máquina está pequena. Então ele ia investir na máquina e ele falou: não vou mais investir na máquina. Mas por quê? O que você achou de defeito? Meu problema não é máquina. Meu problema é que a matéria-prima não está chegando para o cara cortar. Então, do investimento de mais de 2 milhões, ele investiu 170 mil na empilhadeira e resolveu o problema. Então, isso são benefícios que a indústria 4.0 já está trazendo. Esses controles de chão de fábrica em tempo real já estão chegando com isso daí. E não está distante, ela já está acontecendo. Nesse ponto, novamente, um tornozinho aí, uma Honda, né? E por isso, né, não vou mentir, perdão da palavra de novo, tem hora que os operadores ficam putos da gente falar que vai fazer serviço de apontamento de produção. Porque o cara não pode mais fugir. Ele está preso no sinal elétrico de máquina e sinal de fim de ciclo. Se a máquina fechou o ciclo, automaticamente a outra OS abre para ele. Se a máquina parou, automaticamente acende o alerta em cima e dispara o alarme. Então o cara fica preso. A não ser que ele justifique a parada, e mesmo assim isso aponta num terminal de um gestor, de alguém da área que tem que fazer aquele acompanhamento ali. Tudo bem até aqui, pessoal? Tô falando muito rápido. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que não, né? Não, no chat. Tudo certo, tudo certo. Não, beleza, beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida, manda aí no chat que a gente para, responde, beleza? Então vamos lá. De novo o nosso layout aqui. Beleza, Rafael. Agora eu fiz isso tudo, mas o que mais que eu preciso, né? Coletar de informação. Em uma fábrica a gente tem diversas maneiras de coletar informação, mas no final das contas, todas elas eu preciso implantar alguma coisa, eu preciso implantar algum, como é que eu vou dizer, um sensor mesmo. Isso aqui eu coloquei como se fosse um sensorzinho. Esse é um exemplo de sistema que faz isso, tá? Que é o Cineco. Ele tem essa especificidade. Esse é o controlador que a gente chama. A gente implanta ele na máquina, ele coleta a informação e manda para o software. E o software gerencia isso tudo e disponibiliza as informações para o restante da fábrica. Somente questão de engenharia, Rafael? Não, tá? Eu consigo coletar tudo, tá? Inclusive questões de qualidade, de especificidade, de eficiência, de carga, de energia, se está sendo consumido certinho. Tudo, tudo que o cara quiser medir, ele consegue medir. Aquela questão dos boxes lá da Fórmula 1, tá? Por que eu gosto de utilizar ela como exemplo? Aquilo ali foi melhorado, não foi aleatoriamente. E você sair de 1 minuto e 10, tá? Para 2, 3 segundos, você pensar, não, só vou trocar um pneu. Beleza.
Mas se você pensar num lote produtivo, talvez nós estamos falando aí em 100 mil peças em um minuto. Você é um pouquinho menos, você é um pouquinho mais pessimista, vamos dizer que nós estamos falando aí em 1000 peças nesse um minuto, né? Mas é uma questão que é perfeitamente palpável com esses tipos de controle de produção. Novamente, nossa indústria com os robôs passando com a produção ali dos fones, né? Então, novamente, a coleta de dados ela tem que ser muito precisa. Essa informação ela tem que ser entregue muito rápida e muito precisa. Exatamente para que eu não tenha as perdas de parada de máquina e toda aquela questão que tem que ter depois que eu já tiver tido problema. Eu preciso prever o problema. A ideia da indústria 4.0 é que eu preveja o problema. Eu não espere o problema acontecer para resolver. Eu resolvo ele antes de acontecer, em tempo real, com os dados de confiança. Quem vai me entregar o dado de confiança é a máquina, é o usuário que está apontando ali. Mesmo o usuário apontando, não é 100%. Eu correlatar pessoas. Esses dois sujeitos que estão aqui, né? Se eu quiser que eles botar aqui um terminal para eles fazerem um apontamento de quando eles saírem, é suscetível a erro, porque depende do fator humano. Quando é máquina, não tem jeito. O pulso elétrico dela mudou, ela está me falando que teve alguma alteração. Novamente, comunicação. Eu preciso enviar para as pessoas, mandar para as pessoas, disponibilizar para todo mundo os relatórios, o que está acontecendo, como que está acontecendo. Isso seja por tablet, seja de tempos em tempos o cara vai coletar um pendrive, independente. Todo mundo tem que receber isso, tá? Aqui são alguns modelos, de novo, de como seriam, né, essas coletas de informação. Pode ser por celular, pode ser por iPad, pode ser no PC. Então, aqui novamente, em verde, as máquinas estão produzindo. Tem uma produzindo aqui. Ó. Em vermelho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis paradas. Por que está todo mundo parado? Setup, tenho duas máquinas em setup. Eu tenho uma máquina funcionando. Numa linha de uma, duas, três, seis. Vamos pôr ali umas 10 máquinas. Eu tenho uma funcionando. Tenho uma, duas, três, quatro ociosas. Então, jamais pode acontecer isso numa linha. E na mão é difícil de fazer. O cara ia ter que estar rodando para lá e para cá para ver o que está acontecendo, por que está parado, como que está parado. Aqui novamente, esses aqui são tipos de dados tabulados que vocês vão ter certamente disponíveis para vocês quando vocês estiverem no mercado, na fábrica, dentro da indústria, tá? Novamente, o layout 3D da fábrica, isso aqui já está chegando, tá? Porque eu não estou fazendo nada faraônico novamente. Isso aqui é uma coisa que já está no mercado, muita gente já tem. Seja pequeno, seja médio, seja grande empresa, grande indústria, tá? Já está aí. Máquinas paradas, novamente, uma quantidade enorme. Beleza. Ah, pai, isso aqui me tendencia que pode ser uma empresa de 2 turnos que está num terceiro turno desligado. Ok, mas a ideia aqui é de mostrar que o sistema ele vai te apresentar. Isso aqui eu estou falando em software, tá? Um software, um sistema de gestão tem que te auxiliar em ter essas informações em tempo real, tá? Novamente, operadores, todos listados aqui. Quem está aqui, ó, em verde, está em turno, está parado, está em turno, aqui todo mundo tudo parado, está ocioso. Então tá em setup de máquina, não sei se todo mundo tem ideia do que é o setup, talvez tenha gente mais de início de curso. Setup de máquina é o tempo que eu paro uma máquina para tabular as informações e colocar dentro dela ali para que ela comece a rodar de novo. Isso seria o setup. Parada é a máquina parada mesmo e produzindo, não preciso falar. Então tá rodando. Terminal inativo a gente não identificou nenhum. Terminal inativo seria sem ninguém logar, sem ninguém fazer nada, ele está parado. Automaticamente. Outro sistema aqui, ó. Índice de OE. Tá vindo ali baixíssimo, baixíssimo. Ó. Quase zero. Muito baixo. Muito baixo. Então, isso aqui é uma coisa que tem que subir 100%, tá?
Isso aqui pode ver que é uma ideia que eu peguei um pouco para trás, ó. São informações que eu tinha aqui, peguei que está bem para trás, são bem antigos. Isso aqui foi feito como é que eu vou dizer? Um estudo só mesmo para mostrar. Isso aqui não é de uma empresa de fato, de uma indústria de fato. Então eu fiz alguns testezinhos ali, botei para rodar como se fosse, só para exemplificar esse gráfico aqui. Esse aqui não é real, não. E aqui, de fato, a gente consegue ter esses gráficos PITS aqui, ó, que na minha visão são muito interessantes também. Por que, Rafael? Manutenção programada. 87% do meu tempo de máquina parada foi manutenção programada. Eu tenho aqui, em produção, minha máquina ficou 6%. Tem um negócio errado. Eu não posso ter um tempo de produção menor do que máquina com manutenção. Setup de máquina também, ele teve um valor razoável e a parada não programada também. Então, minha parada não programada está quase 100% igual à minha produção. Isso é uma coisa preocupante, né? Por que está tendo tanta... Se você juntar os dois aqui, 1, 5, 6, vai dar praticamente a mesma coisa, tá? Se eu não fizer conta, se não der mais um pouquinho, 7, 10, 6, praticamente a mesma coisa, tá? Então, eu diria aqui que a gente tem um problema, nesse caso aqui. Eu tenho máquina parada, tempo de setup, é um absurdo, parada não programada e parada programada igualmente equalitários aqui à produção. E isso é um problema. Eu estou gastando muito tempo, estou parando muito, é aquilo exatamente pertinente com aquilo que a gente mostrou. O tempo disponível de máquina, eu só utilizo ele em 50%. É exatamente o que está sendo mostrado aqui. Novamente, tá? Modelos de gráficos que a gente vai poder encontrar na indústria, tá? Eficiência global seria os tempos de fato, né? Os gráficos de tempos todos aqui novamente. Parada, esse aqui é um que a gente vai ver muito. Esse modelo aqui de gráfico vai ter muito na indústria, tá? Paradas automáticas, o OEE do turno, né? Quanto que tá nessa última hora, previsto, quanto que foi feito, a diferença que está faltando. Então, tudo isso a gente vai encontrar de fato quando a gente estiver na indústria. Esse aqui também, indicador de peças produzidas, tá? Ele não é tão certo e tão usual porque eu não posso focar só no que foi produzido. Eu tenho que focar também no que está sendo perdido, né? Com esse caso aqui, por exemplo, ó, 3 máquinas ociosas e uma parada. Aqui um exemplo desses gráficos no chão de fábrica, tá? Essa é uma indústria também que tem implantado um sistema de coleta de dados em tempo real e aqui tem todo o layout da fábrica está listado aqui, ó. Tudo que tem de produção da fábrica está listado aqui. Este caso é um caso que eles utilizam o melhor índice de eficiência para premiar os funcionários. Como? O turno que produzir mais, ele ganha folga num dia a combinar, por exemplo. Aqui, novamente, ideias de trocas de informação. E aí a questão, pessoal, a colaboração com a indústria 4.0, a gente passa a ter full time, colaboração, comprometimento de equipe, gestão visual, e todo mundo passa a poder tomar, de fato, decisão. Igual eu falei, eu preciso tomar decisão na hora que está dando errado, e não depois que o negócio já tiver passado, né? Se uma máquina parar, eu preciso que o meu gestor diário, o meu supervisor, receba na hora o informe que a máquina está parada. Ele recebe para isso, ele recebe para que eu tenha produtividade. Não conseguiu resolver? Manda para o lado de cima, manda para a produção. Vamos ver o que está acontecendo. Manda para o gerente de produção. Está parado? Por que está parado? Falta de matéria-prima, operador que não está, o que aconteceu? Então tem que ter uma informação muito rápida, muito assertiva, para que a gente consiga tomar a decisão no momento certo e no local certo, com a coisa certa. Aqui, novamente, igual eu falei, essa é uma outra tendência da indústria 4.0, né? Se a gente estivesse, de fato, fazendo o face-to-face ali, o ao vivo ali dessa palestra, eu ia mostrar para vocês óculos de realidade virtual com projeto, com layout de máquina, mas como não teve como, em outro momento, oportunamente, se tiverem ainda, a gente pode ver isso em Uberaba.
mas hoje em dia já é factível de você com um óculos 3D ali estar dentro da fábrica, né? Não preciso mais imprimir um layout de fábrica para saber, para fazer modificações, para nada, né? E, novamente, receber informação em tempo real, reduzir meus erros, integrar todo mundo para todo mundo falar a mesma linguagem, né? Como? Compartilhando os dados todos com todos. Eu sempre falo isso. Os dados de uma empresa, eles são da equipe, né? Eles são da empresa, ok? A empresa tem os direitos dela lá, mas não nesse sentido. Eles são da equipe. Eu tenho que ter os dados certos para buscar e levar as informações certas e fazer o meu trabalho correr certinho. E é outro cenário, pessoal. Não sei se todo mundo entende o que é um ERP, tá? ERP é um sistema geral da fábrica. Dentro dele tem tudo, tudo. Eu tenho ali dentro financeiro, fiscal, projetos, todas as áreas, diretor, tá todo mundo ali dentro. Todo mundo vai utilizar isso daí, né? Dentro da empresa. Então, eu preciso ter um sistema que receba informações dele também. Por quê? Na hora que abrir um OS no ERP, o sistema de gestão da fábrica tem que receber uma informação que está acontecendo alguma coisa que precisa dar um start numa máquina. Então, isso acontece, né? Novamente, a questão do network, da rede ali, ela tem que acontecer. A indústria 4.0, ela é 100% ligada à questão da integração, network. Tem que acontecer. E, ao mesmo tempo, todo mundo troca. Eu recebo informações do ERP e devolvo nele. Na hora que a máquina para, que eu dou um alerta, o ERP tem que receber e liberar uma outra OS para que eu comece a trabalhar. Né? Normalmente, tá? Isso aqui é uma questão um pouquinho mais técnica, mas por isso que eu falei para vocês. É interessante, se possível, de fazer uma pós, um mestrado, alguma coisa nesse sentido, ligada a essa área. Eu, particularmente, acho interessante, acho que é o futuro, acho que é uma coisa que vem muito forte, né? Mas as pós são mais rápidas, mais fáceis e mais factíveis, né? Exatamente porque isso aqui é 100% TI, por exemplo. Ah, Fê, mas você é um cara lá da mecânica e tal. Show, mas eu, com todo esse tempo, com tudo isso, a gente acaba estudando e tendo um pouco mais de acesso e entendimento, inclusive nessas questões de TI, de SQL Server, de Oracle, Firebird, o ERP tem que conversar com o SQL Server do integrador que eu tiver que colocar lá dentro. Então, tudo isso são questões técnicas, mas que podem ter, sim, uma necessidade em algum momento. Por quê? Porque para eu planejar a produção, esses sistemas vão ter que se conversar, né? E eu vou ter que levar o planejamento para dentro do meu, vamos dizer assim, do SQL Server do usuário lá, do tablet, do que tiver lá na fábrica, para pegar de volta o tempo de produção, quantidade de consumo de material para entregar no RP para todo mundo saber. Aqui são alguns dos principais, né? Sistemas. Isso aqui não é tão urgente, não. Vou até passar rapidinho, porque isso aqui é mais para vocês terem ideia mesmo, conhecimento do que vocês vão encontrar mais na indústria ligada à TI, é isso aqui. Basicamente, tá? A comunicação, ela tem que ser assertiva dentro do fluxo, que já existe. Eu não posso chegar, igual eu falei, eu não posso chegar amanhã, contratado amanhã. Contratei a Vitória, engenheira de produção, para trabalhar aqui na Smurfit Kappa em Uberaba, né? Ela não pode chegar lá amanhã e falar, não, vamos mudar tudo, pega tudo do zero, vamos fazer tudo de novo e acabou tudo. Não, isso não, você não consegue fazer isso acontecer. Você pegar o que você tem aí dentro, o seu fluxo que já existe, e modificá-lo para que a informação certa chegue certa para todo mundo que precisa chegar, ou seja, a fábrica inteira. E agora, novamente, a mesma pergunta. Que valor tem a informação? Esse é um caso real, tá? Esse é um caso real se a gente parar para olhar aqui rapidinho, ó, eu tenho uma máquina produzindo, que está a 165 minutos, né? 2 horas. Eu tenho 12 minutos parada para laminação, né? Para o laminador, para acertar, para setup. Aqui eu tenho parada de máquina, 500 minutos, mais de 500 minutos. Novamente, 11 minutos de ajuste de laminador,
mas ali umas paradas de máquina de fato que deve ter dado algum problema nesses ajustes 5 e 6 ali para estar dando esse tempo absurdo aqui. Mas esse aqui é um tipo de gráfico não vou nem chamar de gráfico, de questão visual que vocês vão ver muito na indústria, tá? As indústrias estão caminhando para entregar dessa forma aqui as informações. Esses caras, acredito que muita gente já conhece. Quem não conhecer, depois dá uma olhadinha na internet aí. Irving Ferramentas, eles ficam no Rio Grande do Sul. Por isso que eu falei, vocês lembram que eu falei do E? 1%. 1% de eficiência na Irving representa para eles 170 mil reais. Isso tomado no chão de fábrica. Então, a cada 1% de melhoria, eles têm 170 mil reais de retorno para Irving, vamos dizer assim. Quando a gente trabalhou juntos, no projeto piloto deles, eles tiveram um aumento de 10% no índice de OEE, no projeto piloto. Então, no final de um ano, eles tiveram um retorno de 1.700.000 reais. Isso aí falando ali minto, no final de um ano não. No final de 30 dias do projeto piloto, eles tiveram um retorno de 1.700.000 reais. No final dos 10%, tá? Peraí. Vamos lá. Isso aí é mais um modelo, pessoal, para vocês terem a ideia de como acontece essas tomadas de informação na fábrica, né? Ali tem diversos tipos de coisas que você pode colocar diversas informações. Tá vendo o que eu falei do SQL aqui, ó? Você pode integrar os seus sistemas ERP, isso aqui é um software de corte de chapa. Você pode integrar tudo e levar para dentro do seu sistema de integração de dados, né? Para dentro do seu sistema de gestão industrial, vamos dizer assim. Tá. Aqui, basicamente, mais uma informação, mais um modelo, né? Vamos dizer assim, de... Como é que eu vou explicar para vocês? Mais um modelinho de uma fábrica funcionando no modelo novo, no novo modelo de indústria 4.0, né? Aqui também é um outro caso de um cliente, ele é uma fábrica lá, ele faz móveis, tá? Aqui ele está utilizando um sistema CAD, que é um SolidWorks, e aqui um sistema de gestão. Tudo junto. O que ele está fazendo aqui está vindo aqui e automaticamente toda a empresa está recebendo essa informação aqui. Novamente, esse cara aqui, ele está funcionando junto de um leitor aqui, ó. Então ele está apontando as coisas que ele está fazendo aqui. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, terminais em todas as bancadas. Vocês podem ver que não é uma fábrica extremamente gigantesca. É uma fábrica modesta, eu diria, mas está aqui, ó, terminal em todas as bancadas, todo mundo apontando tudo que tem que ser feito e assim por diante. Esse aqui é um outro caso de um outro cliente em Santa Catarina, com investimento e implantação de softwares, eu coloquei eles aqui para vocês verem, eles conseguiram fazer controle de produção, de projeto, as compras, tudo no sistema, otimizar a engenharia, aumentar o desempenho e reduzir os custos no primeiro ano, somente no primeiro ano que a gente fez a consultoria tecnológica e implantou de fato a indústria 4.0, de 37%, tá? Aqui, novamente, mais algumas informações, tá? Com relação a essas questões, ao que diz respeito à indústria 4.0. Fato importante, né? Estes caras aqui também, uma indústria tanto quanto modesta, mas estão lá, apontando, né? O que a gente fala.
pode ver que muitos deles estão consultando os arquivos dos projetos todos online, tudo na tela. Não tem muita coisa mais de relacionada a trabalhos específicos aqui com papel, tá? Já é tudo online mesmo, tudo está dentro ali do sistema. Novamente aqui, ó, software CAD, provavelmente um SolidWorks, um visualizador, alguma coisa ali, tudo sendo consultado pelo sistema. Aqui, novamente, é um modelo, novamente eu peguei o SolidWorks PDM, que ele é um modelo de informações de como é levado hoje para o mercado, para a indústria, as informações de dentro da engenharia. Normalmente também, quando você insere uma questão 4.0 dentro da tua fábrica, dentro da tua indústria, quais são os principais pilares? Segurança, rastreabilidade, controle, aplicações avançadas. Isso acontece por si só. Você consegue fazer isso acontecer sozinho. Só de você implantar o sistema e botar todo mundo para rodar direitinho, para apontar as coisas direitinho, isso já acontece. Não é nada impossível de ser levado, tá? E aí, novamente, a gente chega aqui no nosso amigo. Agora vocês vão entender os porquês desses caras estarem dessa forma. Eu gosto de mostrar esse vídeo porque e da indústria 4.0 por si só, porque eu acho que é muito interessante. Um cara fazer um negócio em 1 minuto, vamos levar em integral, 1 minuto e 10 ali, que foi entre 10 segundos e 1 minuto e 23, o cara passar para 1,47, 4 segundos. Então, nesse ponto aqui, não tem o que questionar de diferença. Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo que eu acho interessante. Não estou conseguindo abrir ele aqui. Deixa eu fazer um negócio diferente. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu pegar esse aqui. Sumiu aqui, não sei porquê. Este aqui. Cadê? Aqui. Só mais um minutinho. Deixa eu dar subir ele aqui, passar aqui, apresentar uma janela. Vamos lá.
Esse vídeo aí, pessoal, é da empresa que eu trabalhava antes, né? E aí, por hora, até acabei levando menos tempo do que de costume. Acredito que deu para dar um overview na tão falada indústria 4.0, né? E aí é para vocês, para dúvida. Deixei ali, acho que a gente teve uns 20 minutos de dúvida só, mas ficou mais um pouquinho. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que gostariam que eu passasse de novo? Rafael, eu queria perguntar, por exemplo, a gente que está na faculdade, quais seriam os meios mais fáceis da gente já começar a ter esse contato com a indústria 4.0 antes de entrar na empresa? Depende, tá? Como que o que você chama de contato com a indústria 4.0? Conhecer, saber, ter contato com pessoas? Acho que não com pessoas, mas com ter noção do ambiente sem estar nele. Uhum, uhum. Boa, boa. Ó, acho que um excelente ponto, tá? A faculdade, por si só, ela é muito boa para nós enquanto teoria, tá? Vou falar pela minha experiência. Para mim, minha faculdade foi muito boa enquanto teoria. Enquanto prática, quando eu cheguei no mercado, foi completamente diferente. Me deixou um pouquinho a desejar, até vou dizer, tá? Mas um excelente modelo, um excelente cenário para ter contato com isso primeiro ponto, hoje em dia é YouTube. YouTube tem muito vídeo, muita coisa relacionada, tá? Acredito que vocês devem ter os pontos principais de interesse ali, né? Vocês devem ter algumas indústrias específicas que vocês gostam mais. Eu recomendaria começar avaliando isso ali, tá? Segundo ponto, tá? Acho que se quiserem me pedir material, informação, deixei meu LinkedIn ali, mas que eu tirei muito rápido. Quiserem me pedir mais informações, que eu mando esses materiais, que eu mando algumas coisas além, que o tempo ele fica um pouco escasso, então tentei ser o mais breve possível, para não ficar uma coisa morosa e chata também. Mas se quiserem até me pedir mais materiais também, posso mandar um bocado de coisa que eu tenho também. Tem o LinkedIn aqui, ó, deixa eu deixar ele disponível. Mas eu acredito que não tem. Além disso, acho que o primeiro ponto, YouTube tem muito vídeo, muita coisa relacionada, e principalmente, tá? Conversar com pessoas que estão inseridas dentro do cenário. Acho que esse aí é o principal, tá? Rede de networking. Rede de network. Network. Não tem o que fugir disso daí. É ter contato, bater papo com o pessoal, visitar a empresa. Tem muitas empresas. Hoje estão um pouco mais espalhados, né? Não está todo mundo em Uberaba mais. Mas Uberaba tem uma turma, tem uma galera de indústria que eles gostam de abrir para que o pessoal vá até lá. Eu sei que a Smurfit Kappa gosta, a Electric Inc. gosta, a Black Decker gosta. Tem um pessoal em Sacramento, que é vizinho de Uberaba, que é a usina Spark. Adoram receber gente e todos eles estão engajados nesse pé aí de indústria 4.0, engatinhando já, e já tendo ali alguns starts, alguns insights ali para seguir. Entendi, respondeu, obrigada. Nada. Alguma coisa mais, gente? Algum termo, talvez, fora de cenário? Rafael, Oi. tem uma pergunta. Uhum. Você mesmo começou explicando que
no Brasil a gente já tem várias experiências com essa indústria 4.0, mas também ainda tem locais que a gente vive numa indústria 2.0, bem precária, bem modesta. Você acha que a gente vai demorar muito ainda para ter uma maioria com essa indústria 4.0, ter uma grande parte do mercado trabalhando com esse tipo de indústria? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acredito que as pessoas que vão de fato trabalhar com a indústria 4.0 e implantá-la são vocês, que estão agora, nesse momento, na faculdade, saindo, começando ali, saindo. Você que está começando, certamente você é um que você vai estar no gatilho. Acho que seria uma coisa de 4, 5 anos ali de demora ainda, porque isso vai maturar a indústria nacional nossa, porque ela demora tanto? Ela, com perdão da palavra, ainda tem muita gente aí, velho de guerra, vamos dizer assim, né? Tem muita gente antiga nas indústrias, você encontra gente de 20 anos, 30 anos trabalhando nas indústrias. Esses caras, você fala com ele de botar um controlador numa máquina para apontar um tempo real, o cara fala, não, até hoje eu fiz no papel e dá certo. Então, como também você pega grandes indústrias que o cara quer fazer, quer ser mais produtivo, quer ser mais rápido. Então, acho assim, acredito sim que a gente vai modificar muito, vai melhorar muito a situação, mas acredito que seja uma coisa para médio e longo prazo. Eu diria mais ou menos 4, 5 anos. Acredito que ela é rápida, ela está aqui, mas para a gente ter, de fato, uma maioria de indústria fazendo tudo isso que a gente viu aí, são 4, 5 anos, não menos do que isso. Entendi, muito obrigado. Nada. Algo mais, pessoal? Tá todo mundo quietinho? O pessoal está envergonhado. Talvez tá, com um pouco, mas tá tranquilo, se não tiver também. E ali também eu deixei telefone, meu telefone tem WhatsApp, deixei meu LinkedIn também, não precisa ficar constrangido, não. Se precisar, pode chamar aí. Pode pegar seus dados e jogar no grupo que tá todo mundo, porque aí se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, a pessoa te chama direto. Pode, porque às vezes também a pessoa fica meio sem jeito de fazer as perguntas, mas pode fazer, tá? Oportunamente, quando retornar isso tudo, não sei como estão vocês aí, mas quando eu estiver em Uberaba, fazendo algumas reuniões aí, Uberaba e Berlândia, se vocês quiserem também, estão todos convidados desde já para ver de fato, ao vivo, a indústria 4.0 em algumas indústrias que eu tenho bom fluxo, tá? Levo vocês para vocês verem o que é de fato, como que funciona isso daí. A gente falar é muita coisa, fala muita coisa, mas dá para a gente ir aí, elencar aí, não sei quando vocês estão de formatura, talvez já estejam saindo, não dê tempo devido a essa danada dessa pandemia aí, mas os que se interessarem também, mesmo após saírem aí, quando quiserem aí, podem me contactar, que eu sempre estou por aí, a gente vai em alguma coisa, levo vocês para verem também. Até acrescentando a tua pergunta aí, viu, Vitória? Obrigada. Algo mais, pessoal? Eu acho que é isso, Rafael. Acho que está tudo certo. Gostaria de agradecer mais uma vez por esse excelente minicurso. Acho que ele foi muito informativo, com um assunto extremamente atual. Como você disse, a gente está caminhando a gente está trilhando esse caminho e é totalmente a tendência do que a gente vai viver quando nos formarmos, e é isso aí. Muito obrigado a você, a todos que assistiram, pelo tempo, por estarem participando da nossa semana. Isso é muito legal para a gente. Espero que não estou aparecendo aqui, desculpa. Mas agradeço mais uma vez por tudo isso. Peço a vocês que fiquem no grupo que a gente criou no WhatsApp, porque a gente vai enviar uma pesquisa de satisfação para saber o que vocês acharam de tudo isso. E quem responder vai concorrer a uma bolsa de cursos da Sigma Treinamentos. Então, vamos falar assim, vocês vão estar ajudando a gente quer ajudar vocês também. Então, é isso. Vic, eu acho que pode encerrar a gravação.
Rafa, mais alguma palavra? Nada, só agradeço vocês o tempo também, desprendimento aí. Qualquer coisa, meus contatos estão ali, tuas ordens. Certinho, então. Gente, muito obrigado, viu? Boa tarde para vocês. Bom resto de CGEP. E é isso aí. Beleza, pessoal, obrigado. Boa tarde aí. Até logo para todos. Até mais, Rafa.